Esse é um Capsu e nós vamos falar agora sobre a audiência do Mauro Cid, né? Vocês lembram que o Mauro Cid, o pessoal pediu uma audiência, uma oitiva com ele, um absurdo, porque no final das contas ele tinha feito uma delação premiada, queriam tirar a delação premiada dele, que não sei o que lá e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês que era totalmente absurdo o fato do Alexandre de Moraes estar nessa coisa, porque o Alexandre de Moraes é uma vítima dessa história, é uma pessoa que, segundo ele próprio, né, estava sendo visado nesse plano para matar ele, matar o Lula, matar o Alckmin também e coisa e tal. No entanto, o Alexandre de Moraes foi lá e presidiu a oitiva do Mauro Cid, né? O pessoal está dizendo aqui que o Mauro Cid entregou o Braga Neto e complicou o Bolsonaro em audiência do STF. Não consta que ele tenha mudado nada no depoimento dele, não, tá? Ele falou as mesmas coisas que ele já tinha falado antes, ele reafirmou o que ele já tinha falado antes. Então, o que esse pessoal está falando aqui é justificar essa outra coisa aqui, ó. Após 2 horas de depoimento, Moraes mantém o acordo de delação premiada do Mauro Cid. Então, isso daqui, ignora isso aqui é a esquerda tendo que digerir o fato de que o Alexandre de Moraes achou que cancelar a delação premiada do Mauro Cid ia ser ruim. E ia ser, como eu falei para vocês, né? Se ele cancela a delação premiada do Mauro Cid, ninguém mais faz delação premiada com ele. Por que vai fazer delação premiada? Se depois vão cancelar também, né? Essa notícia foi sugerida por Hermenêutica Pentadimensional do Toba, o Mensageiro do Caos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, segundo o Valdo Cruz, que é um esquerdista completo nessa história, vocês conhecem o cara, né? O Mauro Cid teria entregado o Braga Neto e complicado o Bolsonaro. O que ele quer dizer com isso? Ele disse que o Braga Neto estava na reunião com da suposta minuta golpista. Isso consta que já tinha na declaração inicial dele um monte de gente que estava nessa reunião. E, de novo, minuta golpista, que história é essa? Né? Minuta não tem nada, minuta é um negócio que está discutindo, não tem nada ali, não tem execução de nada. Então, o Braga Neto estar ou não estar ali nessa discussão dessa minuta não quer dizer absolutamente nada no final das contas, né? E aí, eles estão dizendo aqui de forma criptografada aqui, que foi muito bom porque ele complicou a vida do ex-presidente dentro das investigações sobre a elaboração de planos golpistas e não sei o que lá. O que ele falou ali, eu não sei, eles também não falaram, mas é impressionante como é que esse pessoal sabe de tudo, né? As defesas dos acusados não têm acesso ao inquérito, as defesas dos acusados não têm acesso a processo, a informação nenhuma, mas os jornalistas da Globo ficam sabendo de tudo antes. É impressionante mesmo, né? Mas é o que eu falo para vocês. Isso daqui é tudo pinta de que o cara ficou sabendo que foi mantida a delação, o Mauro Cid confirmou tudo que ele falou, que não mentiu em nada, que não mudou nada de nada, e no final das contas eles tinham que dizer alguma coisa, né? Como assim que a gente estava falando que o Mauro Cid ia perder a delação, ia ser preso de novo, junto com todo mundo, porque bolsonarista tem que morrer mesmo, tem que prender todo mundo, é o que esse pessoal pensa. E no final das contas, como é que a gente combina isso com o fato de que o Mauro Cid saiu do outro lado? Pois eles tiveram que dizer que não, que ele piorou a situação do Bolsonaro e não sei o que lá e coisa e tal. Aqui, ó. Por isso, a Polícia Federal decidiu encaminhar ao STF um pedido para anular os benefícios que Mauro Cid em sua delação, que inclui a redução ou mesmo o perdão de sua pena, beneficiando também sua família e seu pai, não sei o que lá. Ou seja, eu já falei para vocês, né? Por que o Mauro Cid acabou fazendo a delação premiada? Não por ele mesmo, mas por conta do pai dele, que foi a acusação que o pessoal pegou ele nessa, né? E na avaliação do PF, eles estavam quebrando as regras da delação, omitindo de propósito informações sobre os planos golpistas e não sei o que lá, sendo que não tinha nada disso. Não tinha, o Mauro Cid já tinha falado tudo que falou, ele reafirmou tudo que tinha dito na outra delação e não mudou nada no final das contas, né? Aqui, ó, antes de tomar uma decisão, o Alexandre de Moraes decidiu ouvir Mauro Cid em nova audiência, o que aconteceu nessa quinta-feira, e o Alexandre de Moraes, ao contrário do que queria a Polícia Federal, manteve a delação do Mauro Cid. Ou seja, na verdade, não mudou nada, tá? Não mudou nada. O que aconteceu aqui foi a Polícia Federal queria sacanear o Mauro Cid, a esquerda estava adorando porque a esquerda queria sacanear o Mauro Cid também. O Alexandre de Moraes ouviu esse troço e falou, não, isso é foda, se eu fizer isso, é o que eu falei para vocês, se ele anula a delação do Mauro Cid, aí ferrou a coisa toda, né? E eu tô falando para vocês, essa coisa toda, essa armação toda que eles estão fazendo, tem muito jeito de fechamento dessa história sem implicar ninguém no final das contas, tá? Porque por mais que o STF esteja querendo
dobrar a aposta em termos de coisa, eles sabem que a coisa vai ficar muito mais difícil daqui para frente. Existe uma chance muito grande de eles estarem preparando para encerrar esse negócio e não, e já acabou, e fica discutindo agora, tá, denunciou e coisa e tal. Ou seja, cria-se um movimento na mídia de criticar Bolsonaro, de indiciar Bolsonaro, de denunciar Bolsonaro, de tornar Bolsonaro réu e coisa e tal. Isso eles querem fazer porque isso na visão deles prejudica Bolsonaro, mas no final das contas eles vão dar um fechamento nessa história porque estão vendo que o deles está ficando na reta nessa coisa. Se a direita está aumentando de tamanho, e está aumentando de tamanho, inevitavelmente, em algum momento, o STF vai ser composto majoritariamente por pessoas da direita. Em algum momento vai. Pode levar 10 anos, pode levar 20 anos, pode levar 30 anos, mas em algum momento a gente vai ter uma maioria de direita no STF. E aí os ministros do STF percebem o problema, né? Insistir nessa briga inútil, sem nenhuma evidência séria. Eles queriam ter achado alguma coisa que fosse real, que tivesse embasamento real, só que não conseguiram achar nada, né? Então, ou seja, no final das contas, o Cid não mudou nada no depoimento dele, mas veio o pessoal da esquerda aqui dizendo, não, porque Cid vai implicar Braga Neto e não sei o que lá, e a PF diz que ele descumpriu delação e não sei o que lá. Ou seja, no final das contas é isso, não foi nada, o Cid manteve a delação premiada dele e não mudou absolutamente nada em termos de depoimento ali do que ele falou, né? Agora, dizer que o Braga Neto estava na reunião não é implicar Braga Neto, porque no final das contas tinha um monte de gente na reunião ali e isso não quer dizer nada, porque minuta é minuta, meu amigo, não é início de execução. No máximo pode ser considerado ato preparatório. Não tem lógica, eu consideraria cogitação, porque eles nem tinham certeza se iam fazer ou não. Para ser execução, eles têm que começar a executar alguma coisa, teria que assinar a minuta e mandar para aprovação. Mas não faz nem sentido, porque a minuta era uma minuta de estado de sítio, que teria que ser aprovada pelo Congresso. Que diabo de golpe é esse que tinha que ser aprovado pelo Congresso? E o final, a prova que eles não têm nada do Mauro Cid aqui, ó, STF desconfia que Pombo Correio fazia a ponte entre Cid e bolsonaristas. Uai, mas o Alexandre de Moraes não acabou de confirmar a delação premiada do Cid, não teve nada, ou seja, qual que é a preocupação deles aqui? Eles esperavam apertar o Cid para o Cid revelar alguma coisa. O Cid não revelou nada que eles já não tivessem antes informações. Então eles estão achando que o pessoal instruiu o Cid aí, ou o Cid instruiu os bolsonaristas sobre informações, que tinha um pombo correio aí. Não, esse pombo correio, gente, chama verdade, sabe? Quando você fala verdade, é muito fácil, você não precisa combinar com ninguém. É que o pessoal da esquerda está super acostumado a falar mentira, a mentir em depoimento. Então o pessoal da esquerda fala, não, eles falaram, todo mundo falou a mesma coisa, é porque combinaram o depoimento. Não, pode ter sido a verdade. Todos eles falaram a verdade, e como a verdade é a mesma para todo mundo, não precisa ninguém combinar com ninguém, né? O resultado é isso daqui. Esse tipo de manchete que eu estou falando para vocês mostra muito mais o desespero da esquerda com o fato de que o Mauro Cid não teve a delação premiada revogada e não trouxe informação nova nenhuma para o processo do que qualquer outra coisa. E de novo, o Mauro Cid está falando de planos golpistas, que ele recebeu um monte de planos golpistas. Ele falou isso já tinha falado que tinha recebido um monte de planos golpistas. E eu já falei para vocês que tinha gente querendo golpe, que tinha gente com ideia de golpe, querendo golpe, eu não tenho dúvida nenhuma que tinha. O Mauro Cid não queria esse tipo de coisa, o Bolsonaro não queria esse tipo de coisa. Então, no final das contas, não caminhou nada, não foi feito nada. Por quê? Porque Bolsonaro não quis. No final da história, o resultado disso aí, o resultado dessa investigação é esse. Bolsonaro, o grande democrata, o cara que teve oportunidade, que se quisesse teria dado um golpe e não quis pelo bem do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.